Nessa oportunidade, a nossa reflexão ela vai diretamente ao encontro de um problema de uma quantidade muito grande de pessoas. Saiba por que você tem insegurança. E quando nós falamos em insegurança, eu tenho que chamar a atenção para um ponto importante já no tema. Saiba por quê. Porque entender o porquê é um elemento determinante para depois vencermos essa mesma insegurança. E a insegurança se alastra por todos os campos da nossa vida. Nós podemos demonstrar sermos marcados pela insegurança na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa relação entre pais e filhos, marido e esposa. Em todos os aspectos tem espaço para que a insegurança se instale. Entendê-la será sempre um ponto importante para a nossa libertação. Olá, amigos, aqui é a Jo Andrade. Eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago. Sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor, autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Joy Roosevelt. E a autoliderança te ensina a lidar melhor com as suas frustrações e com a sua autoestima. Tenha como meta sempre o seu domínio pessoal. Meu amigo e minha amiga, se você está numa condição de medo, que você se sente muitas vezes improdutivo, não consegue fazer praticamente nada render, você está inseguro, intranquilo, você consegue fazer com que a sua vida fique estagnada, parada, porque você está com todos esses sentimentos de dores. Se você se encontra nessa situação, você está no vídeo certo, porque nós preparamos esta videoaula para ajudar a você a sair deste problema, desta situação que está te deixando infeliz. Então, fique conosco. Fique aqui com a gente até o final desta aula para que você possa aprender a conhecer as nossas orientações que vai te ajudar a sair desta intranquilidade, desta insegurança e obter, afinal de contas, uma vida que você merece. A vida, naturalmente, no seu processo habitual, natural, comum, já nos oferecem obstáculos, dificuldades, adversidades, é natural da vida. Ou seja, nós já temos com o que nos preocupar sem criar problema nenhum. A insegurança é algo que vem somar a tudo isso. Então, por quê? Se a vida já tem tantas dificuldades, tantos desafios, tantas adversidades a serem vencidas, quando nós manifestamos insegurança sobre qualquer ponto, nós estamos agravando, dificultando esse ponto que não seria necessário. Então a insegurança sempre vai ser um elemento que agrava aquilo que já existe para ser vencido. Ou seja, ela é sempre, em todas as partes, em todas as situações desnecessárias. O aspecto do cotidiano da pessoa que é insegura é quando ela não consegue, quando você não consegue impor o que pensa e o que acredita. Então, fica o tempo todo se achando frustrado e vivendo no meio de inúmeras frustrações. Agora, nós nos interessamos por este tema, dado o resultado de pesquisa que nós colocamos nas redes sociais, a pesquisa de autoliderança com Joy Roosevelt, para conhecermos quais são as aspirações das pessoas que nos acompanham, quais são os desejos e quais são os temas que elas consideravam importantes. E um dos primeiros temas apontados foi com relação à insegurança. Então, nós temos que entender que somente compreendendo a causa, saberemos melhor o processo da cura. Então, quando nós sabemos a causa da nossa insegurança, nós podemos buscar solução para ela. E você tem que entender
que você não precisa viver neste estado de insegurança. A insegurança é aquela falta de convicção em si mesmo. Você nunca se sente seguro, você tem sempre a sensação de que está correndo risco, correndo perigo. Então, nós precisamos entender que a insegurança é, acima de tudo, uma falta de confiança em si mesmo. E nesta aula nós vamos te orientar a buscar e conquistar esta confiança em si próprio. Existe algo muito interessante que pode auxiliar a compreensão da insegurança em nossa vida, que é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma escada para subir ou para descer, pouco importa, e essa escada tem um corrimão, ou seja, um apoio para lhe dar segurança. Você segura no corrimão e dá passos firmes na escada, seja para subir, seja para descer. E dá passos firmes porque você se sente seguro, está segurando no corrimão. Por um outro lado, vamos imaginar a mesma escada que você tenha ou que subir ou que descer. Pouco importa, mas não tem corrimão. Os seus passos já são agora inseguros. Você não tem apoio, não tem onde se segurar. Então você dá passos mais lentos, passos mais vagarosos, passos mais temerosos, passos marcados pela insegurança. A mesma coisa ocorre na nossa vida. Na relação com os filhos, dentro de casa, fora de casa, profissionalmente, buscar um novo cargo, uma nova função, mudar de emprego, fazer um curso, é como se nós tivéssemos condições de fazer tudo isso com ou sem corrimão. Quem faz tudo isso com o corrimão faz de forma mais segura, dá passos mais firmes. E a insegurança é fazer tudo isso sem a presença do corrimão, ou seja, a sensação de que podemos cair, a sensação de que podemos dar errado, nos acompanha em todos os passos. Vamos entender um pouco mais sobre a insegurança. A vida moderna cria no homem muitas inseguranças, mas as mais graves e as mais importantes são aquelas inseguranças que são adquiridas dentro de nós. E muitas vezes nós nem sabemos quando, nem onde, nem como nós adquirimos estas inseguranças. E por que nós estamos falando em adquirir inseguranças? Porque a insegurança não está no nosso DNA. Nós não nascemos inseguros. A insegurança nós vamos adquirindo no transcorrer da nossa vida. Ela vai entrando na nossa vida de acordo com alguns acontecimentos e que nós não estamos preparados para eles, ou não estamos aguardando aquele resultado ou aquela consequência. Então nós ficamos inseguros. Onde está a gênese, dessa insegurança, nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas nós temos que entender que a insegurança nasce silenciosa dentro de nós. É quando nós ficamos assim, chateados, frustrados, para baixo, quando a gente não consegue atingir êxito num objetivo, numa meta, ou aquela sensação de não ter conseguido atingir o que a gente desejava ou o que a gente deseja. Então, nasce a insegurança nesses acontecimentos. Agora, você pode se sentir inseguro nos seus relacionamentos, na vida profissional, na forma de criar seus filhos, na manifestação de uma opinião ou numa decisão, numa escolha. Enfim, nós podemos sentir a insegurança na nossa vida como um todo. Conforme nós estamos vivendo, nós poderemos sentir ou não a insegurança. E nós podemos atestar que a insegurança não nasce conosco observando as várias fases da nossa vida, começando, evidentemente, na infância, bem infância. Um bebê, ele começa a engatinhar. E se de repente tem um buraco, uma escada, ele engatinha. Se o pai e a mãe não vê, ele engatinha. É insegurança zero. Ele só vai. Aí ele levanta e ele
cai, e ele levanta de novo, e ele cai. Ele não tem nenhuma insegurança. Porém, um dia ele levanta, cai, bate a cabeça no canto da escada, machuca, corta, ele faz um galo e a partir desse momento acontece algo muito interessante. Ele não quer levantar mais. Ou seja, aprendeu insegurança naquele momento, que não lhe era uma situação natural. Muito bem, vai o pai, vai a mãe, os adultos responsáveis, e sabe que ele vai ter que andar de qualquer forma e começa a insistir. Anda agora pegando na mão dele, é o corrimão. Pega na mão dele, faz ele andar, insiste, insiste. Quando ele ganha firmeza, o que acontece? Ele vence a insegurança, não tem mais. Então por aí já é prova para que a gente entenda que a insegurança não nasce conosco, pode ser aprendida, mas pode ser superada, porque isso acontece o tempo todo. E nós vamos entender algo muito importante sobre a insegurança nesse momento, que pode mudar a sua vida, porque também mudou a nossa vida. E principalmente quando você tem crianças sob o seu cuidado. Nós já aprendemos isso e tiramos proveito para a nossa vida particular. Porque muitas pessoas erram nesta forma de agir com as crianças. E com certeza, se você aprender, você vai mudar a sua vida e a vida das crianças. Muitos pais, sem intenção alguma, sem nenhuma intenção de maldade, muito pelo contrário, eles podem estar construindo insegurança nos próprios filhos. E nós temos duas situações que nós vamos estar discorrendo para que vocês entendam. Nós vamos falar dos pais agressivos. Aquele pai ou aquela mãe que fala para a criança assim: poxa, você é um burro, você é uma menina incapaz, você nunca aprende, você é uma vagabunda, e você é um vagabundo, você não larga desse videogame, você nunca estuda, você nunca escova seus dentes. Então, essa opinião dos pais para as crianças gera uma frustração, gera uma dor tão grande que eles começam a ficar inseguros frente à vida. E ele muitas vezes, se não conseguir identificar, ele carrega essa insegurança para a vida toda. Agora, nós também temos os pais super protetores. Aqueles pais que têm um cuidado extremo com as crianças. Os filhos não podem fazer absolutamente nada que não esteja sob a supervisão ou de um ou de outro, ou até mesmo de ambos. Digamos que a criança chega e fala assim: ô mãe, eu vou sair comprar um sorvete, vou lá na sorveteria. Ah, não, filhinho, não. Continua aí no seu jogo, continua na sua tarefa, que a mamãe vai buscar o sorvete. Não deixa a criança sair sozinha em hipótese alguma. Outro menino chega e fala assim para o pai: pai, eu vou ali no campo, eu vou bater uma bola lá no gramado com os meninos. O pai, na mesma hora: não, meu filho, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma acertada aqui no nosso quintal e eu vou até montar umas traves. Chama os meninos, venha jogar futebol aqui em casa. Vamos jogar aqui no quintal. Eu vou ficar com vocês, inclusive. Até se der, se vocês concordarem, eu até vou dar umas peladas com vocês. O que é isso? Ele não quer que o filho se exponha, corra risco de ir ao campinho lá do seu bairro, de ir à quadra, nada disso. Quanto mais próximo, o pai vai estar mais tranquilo, mas está gerando uma insegurança no filho. O outro caso, a menina ou o menino pode chegar e falar assim: ô pai, ô mãe, hoje eu acho que eu vou no final da tarde, vou lá na casa da tia. A tia mora no mesmo bairro, no mesmo condomínio. Tá tudo tranquilo, tudo certo, mas os pais falam assim: não. Então vamos fazer o seguinte: aguarda, o papai vai tomar banho, a mamãe vai tomar um banho e daí nós vamos juntos. Para que isso? Que eles estavam com saudades da tia? Não era bem isso. Era simplesmente que eles não querem que os filhos saiam sozinhos.
com essa super proteção, vai criando uma crença na cabeça dessas crianças que o mundo é perigoso. E gera uma insegurança que os faz sofrer pro resto da vida se eles não descobrirem essa causa e tratarem esta causa. Então, para que nós possamos mudar a nossa vida e mudar o futuro das nossas crianças, vamos entender e praticar essas duas observações. Já nos lembrava Khalil Gibran quando ele dizia: seus filhos não são seus filhos, são filhos da vida. Vieram através de ti, mas são filhos da vida. Entendendo essa mágica, nós temos que, da mesma forma, adquirir a compreensão de que quanto mais os nossos filhos ficarem independentes de nós, melhor é a nossa função, mais nós acertamos. Às vezes, os pais dizem: meu filho não faz nada sem mim, não faz nada sem falar comigo, não faz nada, e isso é contrário à independência que eles necessitam ter. Portanto, a insegurança pode ser transmitida através de comportamentos e de ações, porque falar tudo isso para o filho tem um sério risco. Ele pode acreditar. E uma coisa que é muito importante, um elemento muito importante para o nosso estudo, são as consequências da insegurança. A vida é vencida passo a passo. Quanto mais seguro você for, mais fácil será o próximo passo da sua vida. Agora, quanto mais inseguro você for, mais os seus passos serão lentos e chegando até serem paralisados. Tem pessoas inseguras que têm a vida estagnada, paralisada, porque ela não consegue progredir. Ela renuncia ao progresso e ao seu crescimento, vivendo na mesma condição, mesmo que isso lhe desagrade. Mas por ser inseguro, fica naquela vida do jeito que está. Algo muito importante que nós precisamos entender, que a insegurança compromete a nossa produtividade, porque ela compromete a nossa realização. Por exemplo, tenho o desejo de fazer um bolo, mas eu estou inseguro com relação à receita. Então, muitas vezes eu deixo de produzir o bolo pela minha insegurança. Outras vezes eu tenho prova de vestibular, mas pela minha insegurança eu já vou para a prova insegura, intranquila, vou já para a prova perdendo a chance de acertar, porque eu não estou acreditando nos meus estudos. O mesmo ocorre quando você vai dar uma volta no seu carro. Se você está intranquilo, se você está inseguro, como você vai dirigir se não for falta de habilidade mesmo? Se for falta de habilidade, você deve procurar novamente uma autoescola, mesmo que você tenha a sua habilitação. Nos grandes centros é comum a pessoa se sentir insegura, mesmo tendo a sua carteira de motorista, e ir tomar mais algumas aulas, para ficar tranquila, para ficar segura, para ficar realmente se sentindo capaz de dirigir o seu automóvel. Agora, quando você sai, dá uma volta de carro, mas você está insegura, e não é por falta de habilidade ou não é falta de capacidade, é porque você está guardando alguma frustração. Então, nós precisamos entender que todas as nossas insatisfações têm uma causa e têm uma gênese, uma origem, que nós vamos realmente precisar entendê-las. Em resumo, a insegurança sempre é ruim. Sim. Todas as vezes. Não sei se eu faço, não sei se eu posso, não sei se dá, não sei se eu vou conseguir, não sei se é o melhor, não sei se está personificando as dúvidas da insegurança em qualquer tipo de realização. Então nós temos que refletir, pensar, encontrar valores em nós, para caminharmos de forma segura. Sempre a segurança, caminhar de forma segura será a melhor opção.
É igual, vamos supor, a ideia de você hoje nas grandes empresas, você vai fazer qualquer coisa, vem o pessoal da segurança no trabalho e eles fecham de cuidados tudo que você vai fazer. Por quê? Porque com segurança se caminha mais firme, se tem resultados melhores. Do ponto de vista psicoemocional, a mesma coisa acontece. Caminhar, viver com insegurança dilata as nossas margens de erro. Caminhar de forma segura aumenta a nossa produtividade, dilatando da mesma forma a nossa capacidade de êxito. Quais são as origens, as causas da sua insegurança? Se nós fôssemos pensar, podemos imaginar e podemos conhecer inúmeras causas, inúmeras origens das inseguranças. Porém, nós vamos estar falando das 3 causas principais e nós vamos juntos aprender. A primeira causa que desanda, que dá origem para as inseguranças, são as crenças limitantes. São aquelas certezas, aquelas verdades e convicções que você vai adquirindo durante a sua vida. A segunda causa para a sua insegurança é a sua baixa autoestima. É aquela forma de você estar sempre insatisfeito consigo mesmo, com a sua identidade. Você não se valoriza, não se gosta. Então a sua baixa autoestima seria a segunda causa da insegurança na sua vida. E a terceira causa são as frustrações. São aqueles sentimentos de algo que a gente esperava, mas não ocorreu. É aquela vontade de ter os desejos satisfeitos, mas eles não ocorreram. Então, essas são as 3 causas que nós vamos estar refletindo, estudando cada um deles separadamente daqui para frente. É evidente que nesse momento nós convidamos que você pense nas suas inseguranças. O que é que você deseja fazer, realizar e de repente não se sente apto, não se sente pronto? Mesmo que tudo indique que é o melhor, tem algo, entre aspas, que te prende, que te deixa com aquela sensação de que talvez não seja o momento. E essa insegurança, porque isso tem nome, está sedimentada, tem raízes em um desses 3 itens já citados e que agora nós vamos discorrer um a um. A primeira causa das inseguranças são as crenças limitantes. São aquelas certezas, aquelas verdades que nós vamos adquirindo durante a nossa existência. Principalmente quando nós ouvimos ou quando nós vemos os adultos que nós admiramos falando dessas crenças, ou das pessoas que nós temos como modelo, mesmo na vida adulta, falando de crenças, e nós vamos absorvendo essas crenças limitantes. Por exemplo, você acredita que o nível social, o nível socioeconômico e cultural das pessoas são superiores a você. Quando a pessoa tem um nível superior a você, você se sente diminuído, você se sente menor, você se sente inferior a eles. Daí, a sua insegurança está sempre presente quando você está numa reunião ou quando você está presente com essas pessoas. Um outro caso é você acreditar também, é você crer, é você ter certeza, que o êxito de uma vida financeira, de uma pessoa que teve êxito na vida financeira e que está acima de você, toda vez que essa pessoa que teve êxito somente porque tem uma condição de riqueza, uma condição de vida material, uma condição financeira superior à sua vida, você fica inseguro ou você fica inseguro. Em muitos casos, eles nem sabem que isso está acontecendo, porque é você que pensa assim e não eles. Então, essas crenças limitantes fazem com que você sofra, em primeiro plano, porque você está inseguro ou insegura.
Alguém poderia dizer, mas quando tem alguém que é mais rico, mais forte, mais bonito, mais competente, sabe mais qualquer coisa, é natural que eu fique inseguro, não é? Claro que não. Na verdade, você pode até reconhecer que sempre tem alguém que sabe mais. E aí, em vez de ficar inseguro, eu vou aprender com ele. Tem alguém que é mais rico, e aí, ao invés de eu me sentir inseguro, eu vou pedir conselhos, eu vou observar como ele se comporta, eu não vou me sentir menor. Ele só tem mais dinheiro, isso não me diminui, embora aumente aquilo que ele se dedicou e conseguiu. Quando eu admiro as pessoas acima, elas me servem de exemplos. Quando eu temo as pessoas que estão acima, isso me gera insegurança. E a solução para que você derrube essas crenças limitantes é você alterá-las, você se autoconvencer de uma outra realidade. Se você acha que o que tem um nível cultural é superior a você, ou aquele que tem mais riqueza, ou que é mais abastado é superior a você, o que é que você faz? Você tem que mudar essa crença. Você começa a pensar e com certeza você vai destacar que ele ou ela ou aquelas pessoas tiveram mais êxito numa área ou numa outra área da vida onde você não teve êxito. E isso não quer dizer que você tenha tido êxito em outras áreas, em outros aspectos, e essas pessoas das quais você está sempre citando, eles não conseguiram o êxito que você conseguiu. Então, altera a sua crença e tenha certeza de que você também é superior a várias coisas que você faz e que você realiza. E quando nós falamos altere as suas crenças, nós estamos nos reportando ao fato de você passar a acreditar diferente. Eu escolho acreditar dessa ou daquela forma. É como se você dissesse assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, quem sabe mais do que eu não é maior do que eu, só sabe. A partir de hoje, quem tem mais do que eu não é melhor do que eu, só tem. Mas nós somos iguais, porque isso é real. Nós vamos encontrar na vida pessoas que têm menos que eu e você, mas muito menos, e caminham firmes, nariz empinado, conversam de igual para igual, tá todo mundo de terno, ele tá desarrumado, não se constrange, conversa da mesma forma, e isso é um exemplo para os inseguros. Nós temos que entender que o nosso estádio, o nosso lugar, tudo se deriva, tudo tem origem daquilo que nós acreditamos. As nossas crenças são bases sólidas para nos dar coragem ou para ser berço de insegurança. A segunda causa das inseguranças é a baixa autoestima. E a baixa autoestima é quando você não se valoriza, não gosta de si, é a sua opinião a seu próprio respeito. É você não se sentindo capaz nem merecedor de qualquer situação. Então, essa baixa autoestima gera em você inseguranças. Ninguém falou de você, ninguém bateu em você, ninguém te colocou para baixo. É você que está se considerando que você não é tão inteligente, que você não é tão bonito, que você não é tão capaz, que você é inferior às outras pessoas, que você é muito magro, que você é muito gordo, que você não é capaz de várias coisas. Então, na realidade, aí, na sua baixa autoestima, está a sede de geração de inúmeras inseguranças. E nós precisamos entender que não é buscar fora que nós vamos encontrar a causa das inseguranças. É sempre dentro. E quando nós encontramos que estão as causas lá na baixa autoestima, nós vamos já trabalhar sobre isso. É muito interessante a autoestima ou a baixa autoestima, porque as pessoas têm uma dificuldade particular na compreensão.
Sempre que nós estamos em eventos presenciais, com as pessoas ali falando de autoestima ou baixa autoestima, as pessoas diziam assim: mas como é que eu vou ter autoestima? Olha como ele me trata. Não, misturou as coisas, não é isso. Não tem nada com ele, não tem nada com ninguém à volta. A autoestima é a sua opinião a seu respeito. Não é o que os outros acham de você. Então a gente sempre foge por esse lado. Como é que eu vou ter autoestima sendo como todo mundo me trata? Esquece todo mundo. A questão é, existem pessoas que são maltratadas por outras pessoas, mas dentro delas elas estão resolvidas. Dentro delas elas têm uma opinião própria, formada, positiva. Então as pessoas vão tratá-la mal e isso mal vai lhe afetar. Ela vai realizar tudo que ela tem que realizar. A questão é, faça um estudo de você sobre você. A autoestima é absolutamente íntima e particular. E a solução para que nós busquemos eliminar essas inseguranças geradas pela baixa autoestima é você buscar o fortalecimento da sua autoestima. Nós precisamos entender que aquele exercício da gangorra, que nós já falamos em diversos vídeos, aulas, nós precisamos buscar esse exercício diariamente, tá? Quando você coloca na gangorra, num ponto, tudo aquilo que você não gosta de você, todos os seus defeitos, o que a gangorra faz? A gangorra vai abaixando, porque você vai colocando aqui todos os seus defeitos, tudo aquilo que você não gosta de você, todas as suas incapacidades, tudo que você considera que você não é merecedor. O que acontece? A sua autoestima fica aqui embaixo, tá? Ela fica aqui muito baixo. O efeito gangorra, o que nós fazemos? Nós colocamos do outro lado as nossas qualidades. Damos ênfase a tudo que nós somos de bom. Todas as nossas fortalezas, tudo que nós sabemos fazer que é bom. E quando eu vou colocando todas as minhas qualidades no outro lado da gangorra, eu consigo equilíbrio e consigo fortalecer a minha autoestima. Então, nós precisamos, quando nós estamos colocando as nossas qualidades, contrapondo com os defeitos do lado de cá da gangorra, nós devemos falar em voz alta, porque quando nós estamos falando em voz alta, nós estamos ouvindo todas as nossas qualidades, tudo aquilo que nós temos de bom, todas as nossas forças e as nossas fortalezas. E isso é importante porque entra num processo de autossugestão. E quando nós estamos neste processo, nós começamos a gerar a segurança que tanto necessitamos para combater a insegurança. E olha, você precisa entender que você é merecedor e que você é capaz, e se você não sabe fazer determinada coisa, você pode aprender. E interessante também, se você se interessar por esse tema, que é a autoestima, que é a nossa base das realizações, busque no canal do YouTube, lá no nosso canal, aulas sobre autoestima e sobre autossugestão. É importante. Mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa sobre você é a sua opinião sobre você. Por essa razão que estudar se a autoliderança que tem esse foco voltado para o indivíduo, onde ele se analisa e se conhece, será sempre um elemento determinante. Como ela já disse, nós não vamos tratar dos detalhes da autoestima aqui, porque seria fastidioso demais. Nosso foco é outro. É só mostrar as origens da insegurança. E muitas vezes, se você se sente inseguro em algum ponto, pode ser que a sua insegurança esteja alicerçada numa baixa autoestima. Aí compete a você fazer uma séria análise sobre o que você pensa a seu próprio respeito. E a terceira causa da sua insegurança são as frustrações. E as frustrações, como nós já falamos, é aquele sentimento de algo que você esperava que acontecesse, mas não ocorreu. Aquele desejo que você queria tanto, mas não deu certo.
Então, a frustração é a maior fonte de insegurança. E principalmente as frustrações mal resolvidas, além de gerar insegurança por uma vida toda, muitas vezes causa sofrimento e dor para aquele que está sentindo aquela frustração. Por exemplo, você tem no casamento uma expectativa de felicidade, que você pode colocar assim do ponto de 0 a 10. Você se casa e você tem essa expectativa, né, de 0 a 10 em ser feliz. Agora, como é que nasce a frustração? A frustração nasce quando ocorre algum impedimento de 0 a 10, né, na sua expectativa, algum impedimento que você chegue aqui no ponto 10 e daí fica a frustração instalada. No exemplo do casamento, digamos que você casou-se e você quer ter uma vida feliz. Porém, nesse trajeto, ocorre uma traição. E essa traição lhe causa uma frustração imensa. Então, está gerada a frustração e dela nasce a insegurança, onde você muitas vezes começa a pensar que todos os relacionamentos serão assim. Sempre vai ter uma traição no meio desse relacionamento. Um outro exemplo também, só para que fique mais claro, é quando você tem uma expectativa no emprego, né? Você entra num determinado serviço, num determinado trabalho e você fica naquela expectativa mesmo do casamento. De 0 a 10 você quer permanecer naquele serviço, você quer ser promovido, você quer fazer carreira naquela empresa porque é a empresa dos seus sonhos. Porém, nesse intervalo de 0 a 10, onde estão as suas expectativas, ocorre algum evento inoportuno, algum evento equivocado e te frustra no meio desta sua expectativa. O que ocorre? Muitas vezes você, frustrado com o seu trabalho, você começa a desacreditar em ser feliz dentro de um emprego, dentro de um trabalho. E você começa a jogar esse padrão para todos os outros trabalhos, para todos os outros serviços. Sempre vai ter um problema no desenrolar do meu emprego. Então nós precisamos entender que o problema não é passar por uma frustração. É não termos a habilidade de lidar com essas frustrações. Porque quando a gente está frustrado, gera uma ideia fixa negativa. E a gente vai repetindo o padrão sempre negativo. É aquela ideia do casamento onde eu tive a frustração e que todos os relacionamentos vão ser assim. Todos os relacionamentos vão ter problemas e eu vou ficar frustrada ou vou ficar frustrado. O mesmo ocorre também quando você vai fazer, digamos, uma prova no vestibular, não passa, se frustra e você fica com aquela ideia fixa negativa de que você não vai conseguir passar em nenhuma prova mais de vestibular. Então você gera uma ideia fixa negativa e fica repetindo, acreditando que esse padrão vai ser repetido constantemente. E quando nós afirmamos que não é o problema da frustração em si, mas sim a falta de habilidade em lidar com ela, é porque é impossível viver sem experimentar frustrações. Se nós falamos que a vida está o tempo todo nos desafiando, conviver é desafio, trocar de emprego é um desafio, aprender uma coisa nova é um desafio, se quase tudo é desafio, é impossível viver sem experimentar frustrações. Que aí, sem nos alongar nesse assunto, acontece também lá nos superprotetores. Quando o pai envolve a criança demais, ela nunca se frustra, ela se torna um adulto que qualquer coisinha boba, simples, lhe abate a moral. Então é necessário aprender. Frustração
Na nossa vida tem sempre uma boa lição. A questão é desenvolver habilidades para lidar com elas. Se deu errado, a questão agora não é coitado de mim, é como é que eu me levanto disso, como é que eu aprendo com isso, como é que eu me torno melhor. E a solução para que nós mudemos a nossa visão de frustração, primeira coisa é reconhecer que nós temos insegurança e que essa insegurança, ela nasceu de uma frustração. E quando nós identificamos esta frustração, nós vamos depositar uma nova visão no acontecimento, racionalizando. E como que a gente racionaliza? Toda vez que eu coloco razão, eu vou pensar contrário naquela frustração. Por exemplo, eu bati o carro. Eu me frustrei, bati o carro, nunca tinha batido o carro, bati. Porém, eu tenho que mudar aquela frustração, tá? Eu tenho que mudar. Olha, eu bati o carro, porém, agora fiquei mais esperto. Agora eu estou mais preparado. Agora eu não vou desviar mais a minha atenção. Percebeu? Eu mudei a minha visão sobre a frustração de bater o carro. A prova do vestibular, que eu não passei, eu me frustrei, tá? Eu me frustrei. Para eu mudar essa visão, eu me preparei mais, com certeza, eu estudei mais. Eu vou para essa segunda prova, para essa terceira prova, e vou com uma visão mudada. Agora estou indo para a terceira prova, muito mais capacitada, muito mais segura, muito mais tranquila, porque eu estudei mais. Então, toda vez que nós mudamos a visão da nossa frustração, a insegurança é substituída pela segurança. Confúcio é um pensador chinês sábio e ele diz assim: é impossível o mesmo homem entrar no mesmo rio duas vezes. E aí a gente fica pensando, não, claro que dá, eu entro, saio e entro de novo. Não, já não é mais o mesmo homem. Quando você entra a primeira vez, você não conhece a temperatura da água, se tem pedra ou areia no fundo do rio, você não conhece se a correnteza é forte, você não conhece se tem mato, você não conhece nada. A segunda vez você já conhece tudo isso, é outro homem. Então a questão é, se você passou por uma frustração, isso não tende a se repetir. Pelo contrário, isso tende a te deixar mais preparado para nunca mais cair nesse mesmo erro. E o nosso plano de ação para a sua transformação é muito simples. É fácil de entender, basta você compreender e assimilar e depois praticar. Primeiro, você tem que entender que insegurança não é natural. Você não nasce inseguro, você adquire. Então, toda a insegurança tem uma causa, tem um motivo, tem um porquê, tá? Então, toda insegurança tem uma causa. E identificar esta causa é o primeiro passo para você vencer a sua insegurança. Só vence insegurança mudando o nosso mundo interior. Nunca no mundo exterior, porque nós temos uma tendência a buscar sempre a causa no externo, mas na realidade as nossas inseguranças devem ser buscadas, as razões, os porquês e as causas dentro de nós. E o mais importante, dê um novo significado nas frustrações sofridas, porque a frustração nos deixa mais apto para não cair nos mesmos pontos. E o mais interessante das frustrações, depois que a gente vence elas, depois que passa o tempo, depois que a gente já reconheceu que aprendeu com elas e nada mais, a maioria das vezes nós falamos dela rindo, né? Já viu isso? Alguém pega e acontece faz uma viagem, dá um monte de problema, e no dia do problema a gente chora, fica bravo, briga, discute, passa 5 anos, aí quando você vai contar para alguém, você conta rindo daquela situação infeliz. Ou seja, porque já compreendeu que vai subtrair dali só o aprendizado,
O resto é só cenário. A intenção da vida foi sempre te fazer aprender o tempo todo e com tudo. Portanto, frustração é algo que não te agradou? Tira o que for possível tirar de bom e esqueça o resto. Não se atormente a você mesmo, porque isso vai te deixar cada vez mais inseguro e não é essa a finalidade da vida. E a nossa mensagem final, para que você deixe de ser inseguro, deixe de sofrer pelas suas inseguranças. Primeiro, você realizar todo o plano de ação que nós falamos anteriormente. E também você tem que adotar que você merece ter o fortalecimento da sua autoestima. Se valorize, se cuide, se ache merecedor em ser seguro, tranquilo e feliz. Quando você começa a pensar desse jeito, quando você começa a agir se cuidando, se olhando, se gostando, você vai adquirindo a confiança em si próprio. Acredite, você é capaz, você consegue tudo. Se você não sabe algo, você pode aprender e pode fazer da melhor forma possível. Agora, por final, tenha a certeza, a absoluta certeza que você é a pessoa mais importante da sua existência. Com essa construção, com essa edificação de autoestima elevada, com certeza, meu amigo e minha amiga, você conseguirá vencer as suas inseguranças. A nossa intenção é que esse material todo seja útil, que afinal de contas uma vida muito especial te aguarda e agora o trabalho é seu. De fazer uma autoanálise, ter carinho com as suas frustrações, ter carinho com você, observar com cuidado, estudar, analisar, pensar e tirar de toda essa situação algo muito especial, muito melhor. Em nosso próximo encontro, porque nós continuamos o nosso trabalho constantemente, vai ser um tema importantíssimo. É um tema que você tem que assistir, tem que participar. Nós vamos estar falando, você não conseguirá viver sem isso. Você vai conhecer um pouco mais sobre autoliderança. Mais uma vez, nós encerramos pedindo que você nos auxilie para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se ela foi útil para você, pode ser útil também para outras pessoas. Então curta, se inscreva, compartilhe, comente, mande pelo WhatsApp, mande no Telegram, acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos lives, temos uma imensidão de material produzido com foco único. Auxiliar você a ser infinitamente melhor do que você é. A autoliderança é um dos elementos mais importantes da nossa vida e é por isso que o nosso objetivo de vida é fazer com que a sua vida ganhe mais vida. Nós registramos aqui o nosso agradecimento pela sua participação e pela sua atenção. E fica o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço. Quem domina, controla.